Deus quer uma palavra para o nosso coração nessa noite. Mais uma, né? O pastor deu uma saudação tremenda aqui. Eu vou de ir embora, já estava alimentado, né? É verdade. Já estava cheio. Mas o Senhor tem um pouco mais. Louvado seja Deus. Hoje à tarde eu estava falando com Deus. E o Senhor me deu uma passagem da Bíblia para ministrar nessa noite. Que está em Isaías, capítulo 6. Isaías, profeta, um dos maiores profetas que a Bíblia já teve. Isaías, capítulo 6. Enquanto vocês acham aí, né? Louvado seja Deus, quero dizer que é sempre uma honra, um privilégio, uma alegria ministrar a palavra de Deus, né? Eu gosto muito de falar de Jesus, eu gosto muito de falar da Bíblia. E essa mensagem vai falar bastante ao nosso coração. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com mantenais. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a se converter e ser sarado. Louvado seja Deus. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como carvalho, e como a azinheira, e depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, com temor e tremor, Senhor. Meu Pai, faz a obra no coração de cada um que está aqui, Senhor. Cada um que também está assistindo. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, tocar no nosso coração, tocar em nós nessa noite, Pai. Que nós possamos ser sarados, curados, libertos, transformados para a glória do Teu nome, Senhor. E que algo novo, Pai, o Senhor venha fazer sobre cada vida nessa hora, nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, estou aqui como sua ferramenta, seu instrumento, nada mais que isso, Senhor. Usa minha boca, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Que vidas possam ser edificadas, que nós possamos sair daqui diferente como nós entramos. Repreende todo espírito contrário, joga por terra toda dispersão, tudo aquilo que não vem de Ti. Estabelece a Sua vontade, Pai, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, pode se sentar. Essa palavra é tremenda. E o Senhor falou comigo hoje, à tarde, né? Na verdade, eu estava no carro. E o Senhor falou ao meu coração sobre a chamada
de Isaías. O chamado de Isaías. Isaías foi escolhido e consagrado como profeta. No momento de dor, no momento de luta, a palavra diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o altar. Isaías estava triste com a morte do rei Uzias, mas a palavra diz que ele viu o Senhor sentado no trono. Foi uma visão espiritual, foi algo espiritual que ele viveu ali, porque ele teve naquele dia uma experiência com Deus que mudou toda a trajetória de ministério, toda a trajetória espiritual, toda a trajetória de vida daquele homem. Porque o Senhor, irmãos, eu falei ontem lá, ministrei lá no TV Shalom ontem, eu falei que Deus, quando Ele quer fazer algo, ninguém pode impedir. E é isso, Isaías era um servo, Isaías era um escolhido, como você é, como eu sou. Isaías era alguém que Deus queria encher, que Deus queria usar, que Deus queria derramar sobre a vida dele. E a palavra diz então, quando Uzias morre, ele vê o Senhor assentado no trono. Ele tem aquela visão, e a palavra continua dizendo aqui, os serafins estavam acima dele, e todos eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins, eles ficavam ali dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. O tempo todo eles estavam dizendo que Deus era santo, que Deus era poderoso, que a glória de Deus estava sobre toda a terra. E isso Isaías estava vendo, estava ouvindo, estava tendo aquela visão ali espiritual, estava tendo aquela experiência com Deus ali. E a palavra diz que os umbrais das portas se moveram com a voz, e a casa se encheu de fumaça, aleluia. A casa se encheu da glória de Deus, se encheu da presença do Senhor ali. Ele teve essa visão, ele teve essa experiência com Deus. E a palavra diz, irmãos, que quando ele tem aquela experiência com Deus, é no momento que ele está passando por um momento difícil. Tem horas que a gente vai ter experiências com Deus em momentos de dificuldade nós, em momentos de incertezas nós, em momentos de tristeza nós. Mas a experiência com Deus muda o rumo da nossa história. Quando a gente tem um encontro com Deus verdadeiro, muda o rumo da nossa vida, muda a nossa história. Quando Isaías ele tem aquela visão, viu o Senhor sentado no trono, seu alto, sublime trono, os serafins falando que ele era santo, os umbrais da porta se abriram ali, a palavra diz, se moveram, e a voz estava ali, encheu aquele templo com a glória de Deus. É tão tremendo, irmãos, que uma experiência com Deus dessa, ela muda coisas na nossa vida para sempre. Ela muda a nossa história, ela muda o nosso jeito de ver as coisas, ela muda o nosso jeito de agir, ela muda dentro de nós, ela muda a nossa estrutura. Uma experiência com Deus, a gente vai ver aqui, vai continuar lendo aqui na palavra, gera em nós arrependimento, gera em nós a certeza de quem nós somos. Nós somos, irmãos, a gente é pecador, mas o Senhor nos alcançou, nos resgatou e nos chamou de filhos. Hoje nós temos a paternidade de Deus, hoje Ele é o nosso Pai, nós somos filhos, e Ele tem um chamado, Ele tem um propósito, e Ele não abre mão de nós. A palavra de Deus diz, irmãos, que aqui nesse contexto você vai entender que essa experiência com Deus de Isaías gerou sensibilidade espiritual na vida dele, gerou quebrantamento. Quando você tem uma experiência com Deus, gera em você sensibilidade, gera em você um quebrantamento, gera em nós um desejo de transformação, um desejo de se levantar da prostração. Uma experiência com Deus, um momento ali com Deus, gera em nós fome e sede pela presença, fome e sede pela palavra. Sabe por que muitas pessoas são frias? Porque elas não têm mais experiências com Deus. Elas andam com Deus, falam que andam com Deus, mas não tem mais experiência, então não arde mais a chama. Mas nessa noite Deus quer trazer uma experiência para a sua vida. Nessa noite o Senhor, a gente começou os louvores, são aqueles louvores tremendos, aqueles louvores lindos aqui, falando que o Senhor vai voltar um dia para buscar a igreja, falando que lá no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, nem lágrima. Nós começamos dizendo que se abre um céu sobre este lugar. Deus quer fazer algo novo aqui. Não importa quem está do seu lado, não importa, importa é o que você
como você está com Deus. Isaías estava sozinho naquela experiência ali. Ele não tinha uma plateia, mas ele estava ali naquele momento dele ali, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu os serafins dizendo: Tu és santo, 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 a terra da sua glória. Ele viu os umbrais se movendo com a voz e aquela fumaça enchendo o templo. Será que você consegue contemplar isso também? Será que você consegue ter sensibilidade para você sentir, para você perceber, para você, a presença de Deus na sua vida? A Bíblia diz que quando tudo isso acontece, ele falou: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, ele olhou para ele e ele reconheceu: ai de mim, cuidado de mim agora, eu sou pecador, eu sou falho. Além de ser falho, eu habito no meio de um povo pecador. Ai de mim. E agora os meus olhos viram a santidade, os meus olhos viram a Deus. Irmãos, é tão interessante que quando a gente tem experiência com Deus, nós somos constrangidos para entender os nossos erros, as nossas falhas. Nós conseguimos ter sinceridade na presença de Deus, porque a presença de Deus constrange a nossa vida. A presença de Deus, Ele fala: ai de mim que sou um pecador, ai de mim que vou perecendo. Quando a gente percebe que Deus está conosco, quando a gente percebe que Deus há um temor no nosso coração que faz a gente entender quem a gente é, como nós estamos. Você consegue olhar para dentro de você e falar: meu Deus, como eu estou longe do Senhor. Meu Deus, como eu estou frio na fé. Você consegue olhar para dentro de você e falar: meu Deus, como eu estou fora do teu propósito. Foi o que Isaías falou. Isaías, irmãos, ele tem aquela experiência de falar: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou pecador, sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Coisa boa é quando os nossos olhos podem ver o Senhor. Coisa boa é quando nós podemos nos achegar, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, mesmo errando. O Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia. O Senhor olha para nós e ainda nos dá uma experiência. O Senhor olha para nós e fala: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Coisa boa é quando Deus olha para nós e Ele pode, Ele olha para dentro de nós e Ele fala: apesar de, meu Deus, é muito forte, apesar de você ser assim, eu te escolhi. Apesar de, eu não te escolhi porque você é perfeito. Não, eu te escolhi porque apesar de você ser falho, eu vou fazer uma grande obra na sua vida. Eu te escolhi porque apesar de você ser pecador, apesar de você habitar no meio de um povo pecador, eu tenho um propósito na sua vida. Apesar de, irmãos. Então, Isaías, ele fica ali constrangido com o pecado, constrangido com quem ele era, com quem ele estava sendo, constrangido com o meio que ele habitava. Quem sou eu para ver o Senhor? Quem sou eu para ter uma experiência tão tremenda? E ele, irmãos, ele consegue ter ali humildade, o arrependimento. E sabe uma coisa? A humildade, o arrependimento gera em nós santificação. Porque quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo Ele vos exaltará. Quando você se arrepende e deixa os seus erros, os seus pecados, o Senhor é misericordioso para fazer tudo novo. Então a humildade, o arrependimento, a sinceridade vai gerar em nós a santificação que Deus quer que a gente tenha. Mas pastor, eu sempre vou errar. É verdade, nós sempre vamos errar. Mas o importante é você reconhecer e mudar, reconhecer e ser transformado, reconhecer e querer ser diferente, reconhecer e querer se aproximar de Deus, reconhecer a sua limitação, pedir a Deus a misericórdia dele. Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas.
falhas. É a gente saber quem nós somos. Então a palavra diz que Isaías ele reconheceu isso. Sabe o que está faltando muitas vezes no meio do povo de Deus? É isso. Está faltando, porque às vezes as pessoas vão para a igreja, estão na igreja, carregam a Bíblia para lá e para cá, e elas acham que isso é suficiente para estar na presença de Deus, e elas acham que isso é suficiente para ser chamado filho de Deus, e elas acham que isso é suficiente para ter comunhão com Deus, mas não é. Para a gente contar com o Senhor tem que ser uma vida com Deus, diária, todo dia você ora, todo dia você pede, Deus me perdoa, todo dia você fala, Senhor tem misericórdia de mim, todo dia você fala, Deus renova as minhas forças, Senhor me ajuda a melhorar, todo dia. E a palavra então diz que Isaías ele fala isso, mas um dos serafins, olha como Deus é, quando Deus quer fazer algo na sua vida, ele faz por completo, ele não faz pela metade. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, sabe, Deus tem um chamado, irmãos, às vezes eu vejo assim, eu sempre peço para o Senhor, Senhor me ajuda a perseverar até o fim, porque eu vejo, irmãos, muita gente no meio da caminhada, nesses anos que eu tenho de servo de Deus, a gente vê muita gente parando, muita gente desfalecendo pelo meio do caminho, muita gente desanimando, muita gente perecendo. Aí eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a perseverar até o fim, porque não é fácil. Porque, irmãos, a gente precisa todo dia pedir a Deus, Senhor, me ajuda a prosseguir, me ajuda a perseverar. Ninguém é forte não, viu? Ninguém é forte. Forte é o Senhor que nos ajuda. É Ele que nos fortalece. A diferença é que muitas vezes tem pessoas que vão vivendo a vida e vê que está se esfriando, vê que está começando a fazer o que não agrada a Deus e não corre para o altar de Deus e fala, Senhor, me perdoa, me ajuda, faz eu voltar para a sua vontade, para o centro da sua vontade. Enquanto tem outras pessoas que quando percebem a frieza, percebem que tem alguma coisa errada, já vão jejuar, já vão orar, já vão pedir socorro, então dá tempo de alguma coisa acontecer antes que se desvie, se afaste. Essa é a diferença. Mas ninguém é forte não, irmão. Ninguém é forte. A pessoa fala assim, eu sou mais forte que você. Não é, irmão. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se que não caia. Ninguém é forte. Mas Deus nos fortalece, sim, quando nós queremos ser fortalecidos. Então a palavra diz que Isaías, quando ele fala isso, eu sou impuro, estou no meio de um povo impuro, um dos serafins voa para ele e traz uma brasa viva e toca na boca dele. E está escrito aqui, ó, tocou a minha boca e diz, e isso tocou nos seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Então, irmãos, aqui, ó, quando vem aquela brasa viva do altar e toca na boca de Isaías, estava dizendo ali, olha, eu estou te limpando, eu estou te purificando, eu estou te dando essa visão, mas eu estou completando a obra. Deus, quando Ele faz as coisas na nossa vida, Ele faz por completo. Se o Senhor te dá uma experiência, fica ligado, porque vai ser por completo, não é um negocinho. Deus não fica, às vezes a gente fala assim, Senhor, visita não sei quem, visita. Deus é Deus de habitar, irmão, de morar. A gente não ora assim? Pai, visita não sei quem, a gente ora, eu também oro. Mas Deus, Ele gosta de morar, de habitar, de ficar, irmão. Não é só visitar, ir lá e ir embora. Não, Ele quer habitar em mim, Ele quer habitar em você. Ele quer habitar na nossa vida. Então a palavra diz que veio, né, um serafim, voou para ele, tocou, né, com a brasa viva a boca dele. Isso tudo foi algo espiritual, tá? Foi uma visão que ele teve. E a Bíblia diz que isso tocou os seus lábios e a sua iniquidade foi tirada. Seu pecado foi purificado. Você está limpo. De agora em diante é o que me importa. Entenda uma coisa, Deus não quer saber do seu passado. Ele conhece. Ele conhece quem eu era, quem você era. Mas Ele quer saber de hoje em diante quem você pretende ser. De hoje em diante você vai caminhar comigo? De hoje em diante, aonde eu te mandar você irá? De agora em diante, o que eu colocar na sua boca você vai falar? Deus não está preocupado com o nosso passado, irmãos. Às vezes as pessoas ficam jogando na cara, você fez isso, você fez aquilo. Acabou, passou, jogou no mar do esquecimento. A partir do momento que você leva Deus
frente para você, irmãos. Às vezes nós estamos tão parados num lugar atrás, naquilo que Deus não fez, não aconteceu. Irmão, olha para frente. É para frente que anda. Não aconteceu, mas pode acontecer melhor. Uma porta não se abriu, mas pode abrir uma maior. Olha para frente. Deus tem coisas grandes na frente para você. Lá na frente, não é aqui atrás. Lá atrás ficou para trás. Foi experiência, foi aprendizado, foi dor, foi lágrima, mas passou. Ficou para trás. Então o Senhor falou com Isaías, né? O serafim, ele fala assim: eis que isso tocou os seus lábios, então sua iniquidade foi tirada. A partir de agora foi purificado o seu pecado. Você foi transformado, você foi tocado. Será que você consegue entender isso? Para de olhar para trás. Eu não sei, talvez você está aqui e fica às vezes perguntando: ai Jesus, mas isso foi assim. Mas era dessa forma. O Senhor está dizendo assim: olha para frente. Eu tenho algo com você na frente. Eu tenho algo melhor, maior, lá na frente. Esquece o passado, esquece o que não deu certo. Esquece o que foi sofrimento, o que foi dor. Esquece o que foi frustração e decepção. Esquece, irmãos, as quedas. Anda para frente. Olha para frente. E fala como Isaías, a palavra diz, irmão. É tão tremendo essa palavra, porque depois disso, está escrito assim no versículo 8, depois disso, depois que ele tem a visão, depois que ele é purificado, depois que ele é limpo, depois que o Senhor dá uma experiência, ele fala: ouvi a voz do Senhor que dizia: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quem eu vou enviar? Ele ouviu a voz do Senhor depois que ele foi purificado. A quem eu enviarei? Ele ouviu a voz falando assim: quem há de ir por nós? Você acha, irmão, que Deus não sabe quem ele envia? Você acha que Deus tem dúvida de quem ele levanta? Você acha que os escolhidos de Deus foram escolhidos errado? Quando o Senhor está perguntando para ele: a quem eu enviarei? Deus não estava com dúvida. Deus estava dando uma oportunidade para ele servir. Deus estava dando uma oportunidade para ele falar: eu estou aqui. Oh, aleluia! Eu estou aqui, Senhor. Olha para mim, Jesus. Ele fala assim: não, eis-me aqui. Eu estou aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Deus está à procura de pessoas que querem dizer: eis-me aqui. Deus está à procura de pessoas com disposição para servir. Deus está à procura de pessoas que querem, fazer a obra, que querem estar ali, mesmo sendo difícil muitas vezes, porque você vai ver aqui que não foi fácil a tarefa que Isaías foi fazer. Para quem ele foi profetizar, não foi fácil, irmãos. Não é fácil, não. É uma luta. Não por causa do Senhor, porque Deus é bom. Fosse só por causa do Senhor, mas as pessoas têm às vezes o coração duro. As pessoas às vezes não compreendem. Então é difícil. O inimigo se levanta. Mas quando Deus pergunta para ele: a quem eu vou enviar? Ele fala: eis-me aqui, Senhor. Depois de tudo isso que aconteceu aqui nesse momento, ele fala: eu só posso dizer: eu estou aqui, pode me enviar. Deus quer ouvir isso de você também. Deus quer ouvir da sua boca: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar, Senhor. Aonde o Senhor mandar, eu irei. O que o Senhor falar para eu falar, eu falarei. Não foi o que Jeremias? O Senhor falou para Jeremias. Os profetas, os servos de Deus, quando o Senhor escolhe, ele sabe o que ele está fazendo. Jeremias assim: não, eu sou uma criança. Um outro profeta, logo depois de Isaías vem o livro de Jeremias, um outro profeta. Quando Deus escolhe Jeremias, ele ainda é uma criança. E quando ele é uma criança e o Senhor escolhe ele fala: mas Senhor, ele fala, te escolhi no ventre da sua mãe, e as nações eu te dei como profeta. Você vai rodar as nações. E ele fala: mas Senhor, eu não sei nem falar, eu sou uma criança. E aí o Senhor fala para ele: não diga que você é uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, você vai. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. E assim o Senhor quer fazer
não sei se arde no seu coração isso. Arde no meu, amados. Essa vontade de fazer, essa vontade de não parar, essa vontade de dizer sempre, Senhor, eis-me aqui. E não precisa você ser perfeito para dizer eis-me aqui, você precisa ter disposição. Você precisa ter vontade. Você precisa ouvir a voz e entender que é você e não é outro. Jonas é escolhido para ir a Nínive. Deus podia ter escolhido qualquer outro, irmãos. Jonas não quis fazer. Ele falou, eu não vou não, vou comprar minha passagem, vou para outro lugar. E a palavra diz que ele vai, ele foge da vontade de Deus. E quando ele foge da vontade de Deus, o que acontece? O Senhor vai atrás dele. Aí eu olho para essa mensagem e fico pensando, mas Deus não podia ter escolhido outro profeta? Não tinha tanta gente para fazer a obra. Mas aquele propósito era para Jonas. Então Deus foi atrás dele. Deus também vai atrás de você. Deus também vai atrás de mim. A gente só precisa ter disposição, vontade. Dizer, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Se é para me ensinar, me ensina. Se é para me exortar, me exorta. Se é para me corrigir, pode corrigir. Se é para me fortalecer, eu estou aqui, Jesus. Sabe? Eis-me aqui. Ah, mas por quê? Para quê? Porque Deus quiser fazer na sua vida. E a palavra diz, irmãos, que depois que ele ouve isso, ele se prontifica. Ele fala, envia-me a mim. E é tão interessante que quando eu estava lendo essa mensagem, na verdade eu estava no carro, como eu falei para vocês, depois dessa palavra. No carro, dirigindo, indo buscar minha mãe no lugar. E o Senhor falou comigo sobre essa mensagem. E quando Deus fala comigo, não sei se você é assim, mas eu fico perguntando as coisas para o Senhor. Senhor, isso e aquilo e tal. E Deus vai trazendo à minha mente algumas coisas. E o Senhor falou comigo, olha quando Jesus escolhe os apóstolos, os discípulos. Gente, Ele não escolheu nenhum perfeito, era tudo falho. Igual eu e você. Ele escolheu pescadores, pessoas que não tinham nem muita inteligência. Eram bons naquilo que eles faziam, mas sabe? Escolheu diversificado. Não fez panelinha. Deus é lindo, irmãos. Jesus escolheu discípulos. Paulo era um homem, o apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguidor da igreja. Deus não podia falar assim, você é um miserável, vou te destruir. Mas Deus não faz isso, irmãos. Deus fala, você está perseguindo, vou transformar você, agora você vai ser perseguido. Deus não abre mão de nós, não. Deus não abre mão de você, de mim. As pessoas que às vezes falam, você não presta para andar comigo. Você não presta. Mas Deus não. Deus não abre mão de você. Sempre se lembre disso. Deus não abre mão de mim. Fala isso agora assim para você. Deus não abre mão de mim. Pode falar, irmão. Deus não abre mão de mim. Não abre. E a palavra diz que quando Paulo é escolhido, ele mesmo sendo daquele jeito que ele era, por isso que eu falei, apesar de, Deus escolheu ele. E ele foi um grande homem de Deus. E você e eu vamos ser grandes homens e mulheres de Deus também. Naquilo que Deus propôs para a sua vida. Isaías foi um grande profeta do Senhor, porque Deus não escolhe errado. Pedro, irmão, Pedro chegou a negar Jesus depois de escolhido. Olha, presta atenção nisso aqui. Pedro foi escolhido, foi treinado, foi capacitado, viu milagre, viu prodígios, né? Estava entre os mais íntimos de Jesus, naqueles momentos mais transfiguração, né? Cura da filha de Jairo. Pedro estava lá dentro, ele viu coisas que muitos outros discípulos não viram. Mas ele negou Jesus, irmão. E Jesus desistiu de Pedro? Não. Ele falou, você vai ser sobre quem eu vou edificar a minha igreja. Meu Deus. Eu escolhi, eu sei o que eu estou fazendo. Sobre você, eu vou edificar a minha igreja, Pedro. Mas Pedro, sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja. Irmãos, Deus não escolheu errado
Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor agora fala para ele assim: vai e diz para esse povo. Agora tá bom. Eis-me aqui, né? Amém? Eis-me aqui. Você está aí? Você está aí, irmão? Está aí comigo, né? Você está aí, então? Agora presta atenção na tarefa que eu tenho para a sua vida. O Senhor falou para Isaías: vai e diz para esse povo: ouvis de fato e não entendeis. Vedes em verdade e não percebeis. Vocês ouvem, mas não entendem. Vocês veem, mas não percebem. Engorda o coração desse povo. Endurece os ouvidos. Fecha os olhos. Não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos. Seu coração se converta e seja sarado. O Senhor estava querendo dizer, resumindo aqui para você, para você entender. Isaías, agora que você falou isso aqui, envia-me a mim, eu vou te dar a tarefa. Você vai pregar para um povo que coração duro. Pessoas que, daqui escrito, ouve, mas endurece o coração. Olha, mas fecha os olhos porque não quer ter entendimento do que está vendo. É difícil. Então, Isaías, eles vão ouvir, mas não vão entender. Coração não vai ser transformado. Não vão se converter. É escrito aqui, ó, versículo 10. E não serão sarados. Por quê? Porque o coração deles é duro. É para lá que eu vou enviar vocês, Isaías. É para essas pessoas. Aí eu fico pensando, irmão, quando eu leio isso aqui, por que Deus envia alguém aonde as pessoas não querem ouvir a palavra? Você já parou para pensar nisso? Quando eu leio esse versículo, eu penso: por que o Senhor levanta alguém para pregar aonde o Senhor já sabe que o coração é duro? Por que o Senhor levanta alguém para ir lá orar por alguém que não vai receber essa oração, que não vai crer, que não vai confiar? Por que, Jesus? Eu fico pensando, não sei se você já pensou isso. E o Senhor fala assim para nós: porque nesse meio sempre vai ter um remanescente. Nesse meio onde você acha que ninguém vai ouvir, sempre vai ter um, dois ou três que vão dar ouvidos à sua voz. Está escrito aqui, irmãos. Isaías pergunta para ele: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que assolem as cidades. Fique sem habitantes nas casas, não fique morador. A terra vai ser assolada de todo. E o Senhor vai se afastar dos homens. Tipo assim, até o último, até o limite. Eles não vão reconhecer, eles não vão ouvir, eles não vão querer. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser afastada. Sempre vai haver alguém com o coração quebrantado. Sempre vai haver alguém com o coração contrito. No meio de um povo, de uma multidão, você pode olhar as pessoas como assim, como multidão, né? Mas Deus olha individual. Ele sabe quem tem o coração duro, quem tem o coração quebrantado, quem é rebelde, quem não escuta. Deus conhece eu e você, a mim e você. Então a palavra diz, né? Quando no versículo 10 você vê lá que Isaías é enviado para um povo que não vai ouvir, que não vai se converter, que não vai ser sarado, que vai chegar no último limite e não vai chamar a Deus, confiar em Deus. Aí você pensa, mas para quê? Que perda de tempo pregar para a pessoa que o Senhor já sabe que não quer, já sabe que vai negar, já sabe. Não é perda de tempo, porque no meio dessas pessoas sempre tem um remanescente. Olha eu e você aqui. Pergunta se a sua parentela toda está na presença de Deus. A minha pelo menos não está. Talvez a sua esteja, a minha não está. Mas você está aqui. No meio de um povo existe um remanescente, irmão. Por isso que Deus envia. Por isso que Deus faz tanta questão. Por isso que o Senhor insiste na gente. Por isso que o Senhor foi atrás de Jonas. Não, você vai ter que ir lá em Nínive. Porque lá tem pessoas que vão se converter, eu sei. É por isso que Deus quer, irmãos. Por isso que Deus fala. Por isso que o Senhor quer nos levantar, nos fortalecer. A palavra diz aqui, ó: se ainda a 10ª parte ficar, tornará a ser afastada. Novamente vai ser cuidada. Ainda ficam firmes, assim as
santa semente será a firmeza dela. Ou seja, está entendendo, irmão? Sempre vai haver alguém com necessidade. Deus quer mudança das pessoas como Ele quer de nós. Mas que bom que você já está aqui, que bom que você já ouviu, que bom que você já está na presença de Deus. Só agora só precisa perseverar, só precisa se manter firme, só precisa continuar. Mas tem pessoas que ainda têm que ser resgatadas, tem pessoas que ainda estão cegas, tem pessoas que ainda estão fazendo atrocidades, que o inimigo ainda está usando para tantas coisas horríveis. Será que Deus não ama essas vidas? Será que Deus não se importa com essas pessoas? Eu quero te dizer que Ele ama sim. Assim como Ele te ama, Ele ama essas pessoas. Ele ama esses pecadores, Ele ama essas pessoas que estão fazendo coisas horríveis. Ele não ama o que a pessoa faz, mas Ele ama aquela alma, aquela vida, aquela pessoa. E Ele quer salvar, irmão. Então nunca é em vão você falar do amor de Deus para alguém. Nunca é em vão você entrar numa casa e fazer uma oração. Nunca é em vão você contar as experiências que o Senhor tem te dado. Nunca é em vão você falar, nossa, como eu estou mudado. Só Deus podia fazer isso. Não é em vão. Tem pessoas que pelo seu testemunho, pela sua vida, elas vão se inclinar à presença de Deus. Então eu quero dizer para vocês, estou encerrando nessa noite, duas coisas importantes. Primeiro, que você tem que ter disposição para ouvir a Deus. Disposição para falar, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer de mim, eu não sei aonde o Senhor vai me enviar, não sei o que o Senhor quer que eu faça, mas eu estou aqui. Eu tenho disposição, eu tenho vontade. Eu quero, Senhor. Primeiro é isso. Porque quando você quer, Deus inclina para onde Ele quer. Quando você fala, eu quero, eu desejo fazer a sua vontade, Deus vai te inclinar para um lugar, para onde, né? Para o que o propósito que Ele quer a sua vida. Mas isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério, a gente tem que entender isso. E outra coisa muito importante, aquilo que eu falei no início da mensagem. A experiência com Deus, ela gera em nós transformações incríveis. Por isso é tão importante você buscar essa experiência, eu digo assim, esses momentos seus com Deus. Porque cada um deles vai fazer crescimento, cada um deles vai fazer transformação em nós. É engraçado quando a gente vai orar, a gente sempre deixa uma coisa ruim lá. Quando você vai orar de verdade, você tirou o seu tempo, ficou o celular. Não adianta orar com o celular do lado, né? Tem que desligar o celular, não deixar para lá na sala, tirar do seu quarto, vai para o banheiro, qualquer lugar que você possa estar só. E quando você vai orar e você realmente está falando com Deus ali, pode observar. A gente sempre deixa algo ruim nosso lá. O medo, a soberba, a insegurança, a gente deixa lá e a gente sai com força, com ânimo, com coragem. Nós saímos diferentes quando a gente ora. Por isso é tão importante esses momentos de experiência com Deus. Isaías entrou naquela experiência com os lábios impuros, como um homem pecador, e ele sai daquela experiência como um profeta, com os lábios limpos, com a transformação do Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Ele quer fazer uma grande obra em você e através de você. Amém? Vamos orar, vamos encerrar a mensagem, né? Vamos encerrar essa palavra. Eu quero que nessa hora você apresenta para o Senhor. Apresenta para o Senhor, Senhor, minha vida. Se você tem disposição de verdade, fala com Ele agora. Eis-me aqui, Senhor. Durante essa oração, se você tem disposição, não fale nada de emoção, não. Mas se você tem disposição, tem vontade, fala com Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu estou aqui, Senhor. Estou aqui na sua disposição, na sua dispensação. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu agir, pelo teu operar. Senhor, nós te louvamos por sermos, Senhor, falhos, mas também escolhidos do Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo em cada vida, meu Senhor. Eu creio, Deus, que é uma grande obra. Pai, eu sei, Senhor, agora que o Senhor não faz nada errado, não escolhe errado. Obrigado por cada um aqui que o Senhor tem escolhido, tem levantado, tem fortalecido, tem feito a sua obra. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas.
Senhor, cada um está falando contigo agora, eu creio. Pai amado, Pai querido, olha cada coração, Senhor. Deus, vai sondando cada vida, Pai. Tira todas as barreiras, todo impedimento. Tira tudo aquilo que atrapalha o teu agir, o teu operar. Tira tudo aquilo, Senhor, que tem feito, Senhor. Deus, o teu povo não está no centro da sua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa essas vidas, cada família. Senhor, eis-me aqui, Pai. Deus, envia-me a mim, Senhor da glória.